Multas de trânsito? Carteira de habilitação bloqueada? Suspensa? Entre em contato com a assessoria especializada. Propague, ao seu lado sempre. Atendimento 24 horas. Gaúcha Imóveis. Diversas opções de imóveis, aluguéis, compra e vendas. Confira nossos imóveis e realize o seu sonho. Rua Rui Barbosa 48, Sala 52. Fone 54-3522-6552 ou 3519-6690. Conheça o novo espaço dedicado a transformar ambientes. Cerâmica e porcelanato, piso vinílico e laminado, louças e metais, mármore e granito, papel de parede e lustres. Solicite um orçamento. Veneza Acabamentos, valorizando ambientes. Multas de trânsito? Carteira de habilitação bloqueada? Suspensa? Entre em contato com a assessoria especializada. Propague, ao seu lado sempre. Atendimento 24 horas. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé, é possível. Olá, tudo bem? Estamos chegando com mais um programa Com Fé é Possível, através da TV Erechim. Participe conosco, perguntando, fazendo algum pedido, através do e-mail que está na tela, comféepossível@outlook.com. Hoje temos um tema imperdível. Falaremos sobre a oração. A oração é a principal ferramenta que Deus deu para o ser humano, para nós falarmos com Ele, para nós termos grandes conquistas. Deus fala conosco através da palavra e nós falamos com Ele através da oração. É uma pista de duas vias, ouvindo e falando, e assim o relacionamento vai sendo fortalecido. A oração é tão importante que numa ocasião os discípulos pediram: Jesus, ensina-nos a orar. Você também pode não saber orar, mas se aprender da forma correta e começar a praticar, certamente sua vida terá uma grande virada. Em quase tudo na vida, aprendemos primeiro a teoria e depois executamos. Aprimoramos tudo com a prática: dirigir um veículo, preparar um bolo ou tocar um instrumento. Hoje você pode saber muito sobre Deus, conhecer quase toda a Bíblia, mas se ainda não consegue praticar, seu aprendizado está comprometido. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Todos nós temos obrigações diárias que não podem ser negligenciadas. Por exemplo, comer, tomar água, dormir. Jamais reclamamos de fazê-las, pois se a ignorarmos, teremos sérios problemas de saúde. Ao meditarmos no texto que acabamos de ler, percebemos que Jesus falava de uma obrigação que deveria ser incluída nas atividades diárias: a oração. Por não praticar a oração como hábito, muitos estão vivendo uma verdadeira falência espiritual. Pouca fé, pouco amor, quase nada de gratidão. Jesus praticava a oração como uma de suas obrigações diárias. A Bíblia mostra que Jesus nos deixou exemplo em tudo. Jesus ajudava seu pai na carpintaria, então os filhos devem ajudar os pais. Jesus ia para a igreja, nós também devemos ir.
ter um tempo especial reservado para adorarmos a Deus. Dentre muitos exemplos, um dos maiores foi a vida de oração. Quando Jesus estava lá no batismo, no Rio Jordão, Jesus estava orando. Antes de escolher os discípulos, Jesus passou a noite toda em oração. Na última ceia, ele deu graças, orou abençoando o pão e o cálice. No Getsêmani, antes de ser preso, estava orando. Até na cruz, nos últimos momentos da sua vida, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Há momentos em que buscamos o nosso próprio conforto e lazer, mas o que estabiliza a nossa vida é a prática diária da oração. Ouvindo esse tema, surgem as dúvidas. Como devo orar? No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 7, nós encontramos a explicação. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Deus não deseja que você faça como um papagaio, que fica simplesmente repetindo. A oração que a Bíblia nos ensina é uma oração que se renova, que demonstra o que realmente está acontecendo dentro do nosso coração. Está triste? Vai pedir que Deus mande embora essa tristeza. Sente alguma dor? Ore pedindo a cura dessa doença. Está desanimado ou aflito? Pois é justamente isso que a sua oração expressará. O próprio Pai Nosso, se repetido sem um objetivo, pode se tornar um ritual, uma oração sem resposta. O Pai Nosso, nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo 9, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma oração abençoada é como um formulário a ser preenchido com as nossas próprias palavras para Deus. O Pai Nosso nos ensina como orar. Começamos exaltando a Deus, agradecendo. Nos ensina que precisamos praticar as leis de Deus, os seus mandamentos. Venha o teu reino. Quando dizemos, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, nós estamos nos adaptando aos critérios de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Resistimos principalmente quando não entendemos ou quando não gostamos de alguma coisa. Quando oramos a Deus clamando pela sua vontade para que isso aconteça, com certeza a nossa oração atravessa os céus e chega até o coração do Pai. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É a parte em que demonstramos nossa dependência de Deus para o alimento de cada dia. Milhares de pessoas vão para a igreja uma vez por mês e pensam que é o suficiente para alimentar a alma. Se enganam. Cada dia precisamos de uma porção de Deus para a nossa vida. Quando o povo saiu do Egito como escravo e estavam peregrinando no deserto, Deus providenciava todos os dias o alimento. Todos os dias, Deus tem o alimento certo para saciar a tua fome espiritual. Quando aprendemos no Pai Nosso, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, entramos num ponto muito importante de relações humanas. Existe uma pré-condição para que Deus nos perdoe. E quando Ele nos perdoa, consequentemente Ele nos atende. A pré-condição é sermos capazes de perdoar aqueles que tenham nos ofendido. Quando o Pai Nosso nos ensina, livra-nos do mal, estamos aprendendo muito. Nessa parte da oração, reconhecemos que o mal e as tentações existem de verdade.
a melhor maneira de nos proteger e seguir os ensinamentos é obedecendo a palavra de Deus. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. É assim que oramos. É assim que terminamos, reafirmando e reconhecendo a grandeza, o poder e a glória de Deus. O assunto da oração é tão importante que trata claramente se a pessoa terá ou não as respostas de Deus para a sua vida. E conforme Jesus ia ensinando, orientando sobre a oração, lá em João capítulo 14, versículo 13, temos uma orientação muito importante. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Que mensagem impressionante! Nos dirigimos ao Deus Pai, em nome de Jesus, para que as coisas aconteçam. Talvez eu esteja falando com uma pessoa que sempre orou errado e por isso nunca obteve respostas para as suas necessidades. Mude essa situação hoje mesmo. Com fé é possível. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse em Colossenses capítulo 3 e o versículo 17: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Você pode ter lido centenas de livros, participado de seminários, conferências, ouvido a opinião de importantes gurus, doutores, mas o que a Bíblia Sagrada ensina, esse é o segredo divino para todos nós. Seja numa oração ou na execução de um projeto, faça em nome do Senhor Jesus, agradecendo ao Deus Pai. A oração opera o sobrenatural de Deus em nossa vida. O que é possível, faça você mesmo. Agora, se alguma coisa fugiu do controle, creia, faça uma oração corretamente e você verá o resultado. Inclua em suas atividades diárias a prática da oração. Posso lhe garantir que a bênção, o sucesso virá. Talvez você vive um tanto incrédulo quanto ao poder da oração. Observe o que diz o livro de Tiago. Tiago 5 e o versículo 17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. O profeta Elias disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, não vai chover. Passaram-se 3 anos e meio e se cumpriu o que ele disse. 3 anos e meio sem chuva. E ele fala novamente ao rei: já estou ouvindo o barulho de muita chuva. O tempo estava muito bom, céu limpo, mas pela fé ele já ouvia o barulho da chuva. A Bíblia diz que Elias subiu até o alto do Monte Carmelo e começa a orar, começa a pedir a Deus. Então pede ao seu auxiliar: vai e olhe para o lado do mar se já tem alguma nuvem no céu. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar, e na 7ª vez ele disse: vi subindo do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Percebe que maravilha? Um pequeno sinal era o sinal da grande vitória, da mudança, da virada para todo aquele povo. Uma pequena nuvem era o sinal de Deus. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens, nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Oração é um instrumento de Deus para reverter situações impossíveis. A seca era terrível, 3 anos e meio. Elias orou e pediu a Deus que mandasse chuva. Quando caiu uma chuva muito forte, todos ficaram sabendo que foi por causa da oração.
Hoje Deus não quer usar simplesmente ou apenas profetas. Deus quer usar filhos de Deus. Você, a tua oração tem poder, a oração correta, a oração que a Bíblia nos ensina a fazermos. Você sabe orar? Deus já respondeu alguma oração que você fez? A Bíblia diz que tudo o que pedirdes crendo, recebereis. Podemos observar como a prática, a insistência é importante. Elias não orou uma só vez para que Deus enviasse chuva, mas sim 7 vezes. Ele foi insistindo até a resposta chegar. Se Elias, que era profeta de Deus, precisou orar várias vezes, e nós? Não somos diferentes. Precisamos insistir através da oração. Às vezes nós oramos e parece que nada acontece, mas isso não é verdade. Deus está agindo nos bastidores da nossa vida. A sua oração tem o mesmo poder da oração de Elias. Na última vez que Elias orou, apareceu uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Daquela pequena nuvem caiu uma grande chuva. Mesmo que você avalie as suas orações como fracas, elas têm muito poder. Peça a Deus e Ele fará coisas grandiosas em sua vida. Pense em algo maravilhoso. Pensou? Deus pode fazer isso. Sabe por quê? Porque as orações feitas conforme a Bíblia nos ensina, têm um grande poder. A oração sempre esteve ligada a grandes manifestações de Deus. Jesus orou por seu amigo Lázaro. Já havia morrido há 4 dias. A Bíblia diz que já cheirava mal. Diante do túmulo, ele orou e Lázaro ressuscitou. O poder da oração você não pode imaginar. Podemos nem saber orar, mas podemos clamar com sinceridade, com humildade. Uma das grandes promessas de Deus é: clama a mim e eu te responderei. Eu anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Nossa mensagem através desse programa é para que você vença através da oração. A oração é uma ferramenta poderosa que Deus colocou em tuas mãos. Use-a. E todos nós temos vários motivos para a oração. Motivos para vencermos através da oração bíblica, da oração que Deus nos orienta, da oração que Deus nos ensina para fazermos, para praticarmos. O ensino bíblico da oração vem desde os profetas, apóstolos e do próprio Senhor Jesus. Mediante a oração temos o nosso relacionamento com Deus. É impressionante, mas o poderoso Deus estabeleceu que através da oração coisas aconteçam. Se a pessoa não orar, não acontecerá. Pode parecer estranho, mas é justamente assim que acontece. O livro de Tiago, capítulo 4, verso 2 diz: nada tendes porque não pedis. Isso não significa que você teria de qualquer maneira, mesmo se não tivesse pedido. Orar faz as coisas acontecerem. Por isso que orar se constitui num grande privilégio. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, e toda oração feita em nome dele muda as circunstâncias ao nosso redor. Viva mais feliz orando. Aprenda a escolher bons amigos orando. Tenha uma comunhão poderosa com Deus orando. Receba a cura de enfermidades, vícios, orando a Deus. O segredo bíblico é esse. Mateus 6 e 7. Ao orar, não use de vãs repetições. Vá direto ao ponto. E se for para pedir ou agradecer, faça em nome de Jesus. Esse é o caminho da bênção de Deus em sua vida. Pratique a oração e viva, porque com fé é possível. Nosso Deus e nosso Pai,
Hoje nós aprendemos como orar corretamente. E agora nós oramos em nome de Jesus, abençoando cada pessoa que está acompanhando essa programação. Oramos para que haja milagre, cura, transformação, a mudança de vida que cada pessoa necessita. Nós entregamos a Ti as nossas dificuldades, as nossas dores. Oramos abençoando a nossa cidade, o país, o planeta. Oramos, pois confiamos em Ti e que todas as coisas que pedimos, crendo, receberemos. Muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu favor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E quando
Multas de trânsito, carteira de habilitação bloqueada, suspensa. Entre em contato com a assessoria especializada. Propague, ao seu lado sempre. Atendimento 24 horas. Gaúcha Imóveis. Diversas opções de imóveis, aluguéis, compra e vendas. Confira nossos imóveis e realize o seu sonho. Rua Rui Barbosa 48, sala 52. Fone 54-3522-6552 ou 3519-6690. Conheça o novo espaço dedicado a transformar ambientes. Cerâmica e porcelanato, piso vinílico e laminado, louças e metais, mármore e granito, papel de parede e lustres. Solicite um orçamento. Veneza Acabamentos, valorizando ambientes. Multas de trânsito, carteira de habilitação bloqueada, suspensa. Entre em contato com a assessoria especializada. Propague, ao seu lado sempre. Atendimento 24 horas. Ponho em ti, Senhor, minha fé, meu coração. Brilha a tua justiça e sobre mim está a tua mão.